Vamos lá. Gente, boa tarde. Vamos para a nossa última parte. Essa escrito aí, parte que vai para 3, é que faltou eu apagar, porque essa daqui, a aula foi modificada, não é a mesma que está do semestre passado, porque ela ficou como terceira aula. Será que a gente que eu... Só ver se eu botei ela certa aqui. Tá, essa mesmo. Tá. Em alguns segundos achei que estava na hora errada. Desculpa. Vamos lá, começando de novo. Bom, a gente vai ter, você tem que lembrar, né, obviamente, dessa imagem, da estrutura de como está organizada a genitália externa, a genitália interna também, mesmo essa imagem, que é uma imagem já dissecada, né, nunca vai estar tridimensional dessa forma, mas essas estruturas todas já são de conhecimento prévio de vocês. Só dando aquela lembradinha do que a gente já viu de parte ósseas, né, ilho, isco e pubis, lembrando de alguns acidentes importantes, síntese púbica, espinha esquiática, espinha ilíaca anterosuperior, são os pontos mais importantes que a gente tem de referência, e o cóccix, que não é da bacia, né, é da coluna, mas é a pontinha final, depois do sacro ali, sacro, promontório, junto, e o cóccix ali. Outra coisa que precisa lembrar, a gente não vai discutir aqui, mas uma coisa que talvez lá para o internato, por alguns, em algum momento possa ser feita alguma revisão, mas lembrar que existem várias articulações, várias junturas, chamadas de anatomia, né? E essas da bacia, quase todas elas sofrem ação hormonal e acabam afrouxando, digamos assim, para facilitar um pequeno movimento durante o trabalho de parto, durante o período expulsivo. Tá? Essas são as principais, mas de todas elas, a que a gente mais lembra, porque é a mais comum, é a síntese pública, né? A gente tem referenciais anatômicos importantes e obstétricos também. Tá? Tem várias, assim, desmoses, sinostroses, tem vários outros tipos de articulações ali. E a gente tem uma série de ligamentos também. Tá? Isso é só para mostrar que aquele osso, ele não está... A parte dura, né, da pelve, ela não está solta, né? A gente tem um monte de estrutura ligamentar ali fazendo essas conexões, dando sustentação entre eles. Alguns para a gente são importantes, que a gente tem, a grande maioria vai ficar mais para quem for estudar isso mais a fundo, seja na GO, seja na ortopedia. Mas desses ligamentos, um importantíssimo que vocês vão ver em vários outros lugares, e tem que lembrar, é esse que vai da espinha ilíaca anterosuperior até a síntese pública. Tá? Normalmente, esse ligamento em ortopedia, ele se chamaria ligamento espinha ilíaca púbico, né? Mas não é. Usa o ligamento inguinal. Tá? Então, esse ligamento é importante saber. Tem uma série de referências. Tem um espaço aqui, onde tem essa seta aqui. Tá? Por ele passa a artéria ilíaca externa, que vai virar a femoral, o nervo femoral, a veia ilíaca externa também. Tá? Então, ligamento inguinal, desses aqui é um ligamento que vocês vão ter que saber, porque tem um monte de clínicas que vocês vão localizar. Tá? Aqui do outro lado eu não rabisquei, mas ele sai daqui e vem até aqui. E aqui a gente tem a síntese pública aqui no meio. São os mais importantes. Dos ossos da pelve, eu só botei um filmezinho novo aqui, que é para vocês, na hora que forem ver a aula, que eu vou enviar. Quem não lembrar, é bom para dar uma olhada, fala de novo. É aquele mesmo que fala dos estreitos, tá? Eu não vou passar, porque a gente vai para a parte mole. A gente discutiu bastante parte dura, que é a parte óssea, ali, que fala de bacia obstétrica. E a parte mole, a genitália interna e externa, nomenclatura e identificação vocês já sabem. Tá? Então, lembrar, tá? A trompa, as 4 porções que a trompa tem, tá? Saber identificá-las, pelo menos no visual da imagem, o útero, as camadas que formam, tá? Identificar o colo, o orifício interno, o orifício externo. Tá? O que a gente vai ver agora é como tudo isso se mantém na bacia, porque o aspecto 2D é esse aspecto dissecado, mas a peça ela tem uma conformação de que ela fica sustentada na bacia, tá? Essa daqui é uma peça que tem lá a gente tem lá no Morfo, tá? É uma peça que dá para ver bem útero, dá para ver fundo de saco,
que é o fundo de saco de Douglas, que é o posterior, a escavação vésico-uterina. Tá? É uma peça legal de ver lá, mas eu só estou mostrando aqui para vocês verem o que a gente tem lá. Tá? E isso daqui é um cadáver. Então, às vezes, o cadáver também não fica tão fácil de ver. Tá? Mas aqui a gente está olhando de cima. Tá? Aqui é a parede abdominal. Tá? Aqui a gente tem o reto, na parte de trás. Aqui no meio a gente tem o útero. Tá? Dá para ver o ligamento redondo. Parece que ele plastifica, ele fica de uma cor um pouco misturada com a gordura. Tá? Aqui a gente tem a trompa de um lado, a trompa de outro. Mas só para vocês estarem dando uma olhada e olhar esse buraco, né? Tem um buraco todo aqui, a escavação vésico-uterina, e aqui é o fundo de saco de Douglas, a reta uterina. Como a pelve fica, se você for olhar lembrando daquela peça, é realmente um buraco. Então, esse buraco, essa cavidade que a pelve, ela tem a bacia, a bacia ela é achatada na frente, ela é de tamanho normal aqui atrás, tá? Então ela fica mais ou menos um triângulo, se a gente olhar pelas paredes laterais para frente, e ela tem um fundo, tá? Ao contrário dessa bacia, que tem um fundo firme, o fundo da nossa bacia é mole. E é importante a gente conhecer essas estruturas, porque tem uma série de situações na ginecologia e na clínica, na geriatria, em que depende de uma integridade desse fundo, dessa bacia, que é basicamente o que a gente vai estar vendo hoje aqui. Então, a gente vai estar estudando as estruturas que sustentam o útero e os anexos, tá? Porque esse útero, para não cair, ele é amarrado, nesses termos mais leigos, né? Existe uma amarração por todos os lados dele, e o fundo, o assoalho, ele tem uma composição, uma camada mais superficial e uma mais externa. Essa mais interna é o diafragma pélvico, que a gente vai discutir, e por último a gente vai finalizar com as estruturas do períneo, que também são muito importantes. O períneo, você lembra, são muito parecidos, masculino e feminino, mas a gente vai focar mais no feminino, e no próximo módulo a gente vai falar mais do masculino. Então, essa integridade toda é importante para... Oi? Você pode voltar um pouquinho naquela imagem, por favor? Que tem a escavação. Quando, na parte, né, a gente estudou que tem o peritônio, que é o que recobre. Nessa escavação, aí, ou até aí a parte do útero, seria o quê? Retroperitônio? Ou não? Não entraria? O retroperitônio estaria na frente? Aqui, mas aí, essa imagem é mais ou menos como se tivesse cerrado a barriga transversalmente na altura do umbigo, digamos assim. Então, a barriga foi cerrada e você está olhando de cima para baixo. Então, mais ou menos isso aqui seria a circunferência abdominal. Aqui é a coluna. Não sei se está saindo os rabiscos aí, né? Tá, saiu agora. Coluna, Coluna, e aqui seria o pubis aqui para frente. A gente está olhando de cima para baixo. Tá? Aí, lá dentro dessa pelve, eu vou falar do peritônio mais para frente. O peritônio, ele recobre a cavidade abdominal, mas a pélvica não. Então, aqui, onde eu estou agora, tem peritônio. Por cima do útero tem peritônio. Esse peritônio ele vai e desce até a escavação reto-uterina, volta, passa por cima do útero da trompa, desce de novo e passa por cima da bexiga. Tá? Tudo que faz a divisão. A divisão é pelos órgãos mesmo. Ele só recobre. O peritônio é como se fosse um daqueles plásticos que a gente usa de celofane na cozinha para aqueles transparentes. É como se você tivesse botado um plástico aí por cima do que já tinha. Ele vai se acomodar em cima dos órgãos todos aí para revestir. Tá bom, obrigada. Não sei se ficou claro, mas lá para frente eu vou falar no final um pouco mais de peritônio, no final dos ligamentos ali. Tá? Aqui, ó, se você olhar aqui, digamos, aqui é a parede lateral, aqui a gente é a parede posterior, tá? Tudo aqui para cima, cavidade abdominal. Então, o peritônio é como se fosse um saco. A gente ensaca tudo aqui. A única diferença é que os órgãos pélvicos não vão estar dentro do peritônio. Eles vão estar lá na pelve e o peritônio vai passar por cima deles. Os únicos órgãos pélvicos que vão estar dentro do peritônio, vai ter um buraquinho ali que eles vão ficar para dentro, é o ovário, parte da trompa.
Aqui não tem como ver, porque cortou bem na altura do pubis aqui, não cortou nem na altura da barriga. A pessoa foi serrada ao meio aqui na altura do pubis. Mas se a gente continuasse subindo, aqui é o peritônio, atrás dele, mais para cima, a gente ia ver os rins. Rim de um lado, ia ver o rim do outro. Tá? O rim também não está dentro da cavidade. E um pouco mais para cima, a gente acaba vendo o pâncreas, que também é retroperitoneal. Tá? Mas essa coisinha mais amarelinha aqui, meio gordurenta, é o plástico, que é o peritônio que está recobrindo os órgãos aqui, de uma maneira bem grosseira. Né? Ok? Os órgãos de sustentação. Por que é importante o órgão sustentar? Para não cair. Tá? Lei da gravidade, Newton. Tá? Isso que está aparecendo para fora, o que é? Isso é o útero. Tá? Aqui é um desenho esquemático. Essa bolota que está aqui é o útero. Tá? Tá saindo, perdoem o pleonasmo, mas está saindo para fora. Tá? Por quê? Porque os elementos de sustentação dessa mulher não deram conta de segurá-lo mais. Aqui uma imagem real. Tá? Você pode ver que isso daqui é útero. Dá para colher o preventivo fácil aqui, né? O colo está um pouquinho... Esse útero está retrovertido, teria que levantar. Aqui é a borda anterior dele. Se você levantar a borda anterior aqui, você vai ver o colo. Tá? Essa aqui é um útero para fora, agora está bastante para fora aqui. Tá? Esse daqui a gente não vê tanto o corpo, vê só uma parte, mas aqui a gente consegue ver, ó, é um útero aumentado de tamanho, tá? Já não é um útero pequeno e está todo exposto. Tá? Não é incomum, gente, isso acontecer. O paciente vai escondendo, ela põe para dentro. É como se fosse uma hérnia. Ela pega o útero e puff, põe para dentro. Aí o útero volta. Aí às vezes o útero cai para fora. Mas vai chegando uma idade que ela não dá conta mais. E aí a família, aí às vezes vai colher preventivo, alguém da família vê, então acaba procurando um médico. Muito parecido com a hérnia, precisa se fazer a cirurgia, porque esse útero tem que ser retirado. Ele pode isquemiar, ele é foco de infecção, tem um monte de questões aí, e que precisa ser abordado cirurgicamente. Não dá para fazer nada clinicamente mais por esse útero. Pela idade da paciente, ele não vai fazer grande diferença nesse caso mesmo, porque ele está mais atrapalhando do que ajudando. Essa é uma paciente em que vai perder urina fácil, às vezes ela pode estar com problema até de incontinência fecal, então tem que abordar cirurgicamente. Tá? Isso é questão Ivan, de sustentação. Oi? Você vai, nesse caso, fazer uma esterectomia total? Você vai tirar os anexos também? Vai tirar tudo ali? Não. Normalmente, essa cirurgia é feita via vaginal mesmo. Você vai fixar os paramétros, que é um tempo cirúrgico importante que a gente vai ver, que é por onde passa a uterina, que é a irrigação, por fora mesmo. E aí você vai tirar o útero com o colo, mas os anexos vão continuar. Entendi, obrigada. Tá? O ideal, gente, sempre ouvindo falar em esterectomia, o ideal é que mesmo que seja por via abdominal, aberta ou laparoscópica, o ideal é preservar anexo, principalmente o ovário. Mesmo na mulher menopausada, o ovário continua tendo produção hormonal, principalmente andrógeno. Então a gente tenta manter o máximo possível. Você vai tirar anexo junto quando tiver alguma suspeita de neoplasia. Aí você vai fazer ela ampliada, mas no geral não. E outro, dá para você fazer esterectomia via vaginal, inclusive, mesmo sem prolapso uterino. Você faz as medidas do útero, e dependendo da paciente, é uma abordagem até melhor. Assim, o ideal é por vídeo, obviamente, hoje em dia. Mas na minha época não tinha vídeo. Se pudesse para fazer vaginal, era melhor. É uma cirurgia muito mais técnica, tem que ter mais habilidade para fazer, mas a recuperação da paciente é absurdamente mais rápida. Mas se você tiver que tirar anexo, aí vai ter que ser por via abdominal mesmo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem um útero aonde é para ele estar, né, ao colo ali bonitinho, está na posição em 0, e aí, a partir do 1 para o 4, a gente tem o prolapso. Tá? Esse prolapso ele é medido pela medida do introito vaginal mesmo. Está no introito vaginal, é 1 grau, passou o introito, aqui está mais perto, passou o introito tantos centímetros, é 1 grau, saiu totalmente, é outro grau. Tá? Isso é definido pelo exame clínico, né? Fácil de constatar,
e você vai, a partir daí, programar a tua abordagem cirúrgica. Tá? Se quer mais por curiosidade, vocês vão ver isso mais no internato, mas é importante saber porque não é incomum encontrar paciente no posto de saúde, até para fazer rotina de preventivo, que apresenta, que aparece o útero. Tá? Além do útero, outras coisas dependem do diafragma pélvico do períneo e dos ligamentos de sustentação. A bexiga, tá? O reto e o próprio conteúdo abdominal. Então, por fragilidade, a gente pode ter o que se chama de cistocele, retocele e enterocele. A cistocele é quando a bexiga cai. Tá? É a famosa bexiga baixa, que a gente vê nessa imagem aqui. Tá? Olhando de início, para quem não tem muita experiência, às vezes olhar para essa imagem e para essa parece a mesma coisa. Tá? Mas aí você vai examinar e você vai ver que aqui é útero, e aí você vai ver aqui é bexiga. Tá? Essa bexiga, nesse grau que está aqui, ela já perdeu, porque a gente tem a bexiga, né? E a gente tem a uretra. Então, mal desenho, fiz desenho contrário. A bexiga e a uretra. A uretra, ela segue uma conformação anatômica, gente, parecida com esse sifão. Então, isso serve para quê? A musculatura, junto com esse formato, nos ajuda, ou ajuda a mulher que tem a uretra curta, e no caso aqui que tem a vagina, a ter um controle miccional voluntário. Lembra? Tinha fibra somática junto lá naquela inervação quando a gente discutiu. Quando a bexiga vai descendo, porque vai fragilizando, a estrutura do períneo vai fragilizando, essa conformação de sifão vai se perdendo e ela vai ficando cada vez mais reta. E aí, o que acontece? A paciente, só de se movimentar ou de fazer mínimos esforços, ela perde xixi. A gente chama de incontinência urinária aos esforços. Que, com o passar da idade, pode ficar incontinente até sem esforço. E isso incomoda demais a paciente. Então, a paciente, às vezes, vai subir no ônibus, vai fazer um esforço pequeno, ela vai ver, ela perde xixi. Tem que estar sempre usando forrinho, tem que estar usando algum tipo de absorvente, e, às vezes, com a gravidade, ela começa a tomar menos líquido, acaba fazendo desidratação. Então, isso daqui é uma outra situação que, quando chega nesse nível, já não tem, tem indicação cirúrgica. Tá? Na minha época, a gente fazia o tal do Kelly Kennedy, que era levantar o períneo, que hoje a gente sabe que não serve para mais nada. Tem uma abordagem cirúrgica muito mais... Essa daqui é um antigo... Lembra um pouco o Kelly Kennedy. A gente dissecava a mucosa vaginal anterior, aí ia lá em cima, dava uns pontinhos para levantar a bexiga. E, na verdade, era para tentar restabelecer esse ângulo aqui. Tá? Agora, precisa hoje em dia tem uma área na ginecologia, que chama-se uroginecologia, que é uma subespecialidade da ginecologia, em que ela vai avaliar não só a bexiga, ela vai avaliar para essa paciente que tem um prolapso genital, tá? Porque você tem que avaliar se o prolapso do útero, se é da bexiga, se é do reto ou se é conteúdo tipo hérnia abdominal. Para cada tipo de queda dessa, para cada tipo de patologia, hoje é uma abordagem cirúrgica diferente. Então, na cistocele, o enfoque é na parede anterior, na retocele é na parede posterior, na enterocele, às vezes, é em todas as paredes, mas tem fundo de saco também. E o prolapso, a questão é o órgão, né? É o útero que está aqui. Tá? A enterocele é mais comum, pode ver que nesse desenho aqui não tem útero. Por quê? Porque essa paciente provavelmente fez uma esterectomia. Faz a esterectomia, você fecha o fundo, a vagina lá em cima, deveria fixar bem no paramétrio, mas às vezes a fixação não fica boa, ou a paciente não é muito bem proteinizada. E aí o fundo da vagina desce, ela vai sair. E se ela sair, como não tem mais útero ali, vai ter alça dentro. É praticamente uma hérnia. Tá? Então, a gente precisa... isso é um diagnóstico que é feito... não é muito difícil, mas tem, inclusive, exames laboratoriais complementares, até para definir se essa perda de urina ela é realmente ao esforço ou não. Tá? Porque tudo isso, hoje em dia, tem que ser feito para saber qual é a abordagem cirúrgica mais ideal. Tá? Porque Kelly Kennedy, tá? A gente chamava de KK, Kelly Kennedy, é uma cirurgia que praticamente não se faz hoje, a não ser que seja uma paciente muito obesa, em que não dá para abordar isso pelo sling. A técnica é chamada sling, que hoje em dia você vê se faz o quê? É um gancho. Podia ter colocado uma imagem, eu vou mandar depois. É um gancho. Parece um gancho de pesca, com uma fita.
O gancho você enfia aqui, passa por baixo da uretra e sai do outro lado. Aí você puxa esse fio, dá o tipo um nó, corta as pontas do fio, ele vai provocar uma reação inflamatória de cicatrização, e essa reação vai provocar uma retração. Essa retração coloca o sifão no lugar de novo. Tá? É a técnica mais moderna e que funciona realmente. Então, só para saber o porquê que é importante a gente estudar. Agora, quais são essas estruturas, que é o que a gente na anatomia vão fazer a diferença? Então, vamos começar pelo útero. Tá? O útero, gente, eu coloquei essa cadeira aqui, pendurada, para mostrar, para ter uma ideia também do útero. A gente tem no útero 5 amarras, né? Mais ou menos. A gente tem uma amarra pela frente, a gente tem uma amarra anterior, né? A gente tem um ligamento de sustentação posterior, a gente tem 2 de cada lado, 2 de cada lado, e recobrindo por cima, a gente vai ter mais um, que é o peritônio, que eu vou explicar depois, que como ele vai passar as escavações, ele vai passar pela frente e por trás, e aí ele vai se juntar e vai formar um ligamento espesso, que é o ligamento largo, que vai dar sustentação. Mas vamos discutir um por um deles. Tá? Eu peguei, tem um vídeo que está ótimo, o vídeo está depois das lâminas, mas eu peguei e desmembrei esse vídeo, quase como um slow motion, para tentar mostrar para vocês imagem por imagem. Mas vocês depois dão uma olhada no vídeo para entender, para ver na animação. Tá? Então, quando a gente olha para a pelve, ó, sínfise púbica aqui, tá? Estamos olhando de frente. Quando a gente olha para o útero, de frente, o útero está aqui, as trompas aqui, anexo, os ovários vão estar aqui. Tá? Junto da trompa, no corno, tá? Isso aqui chama corno, corno direito, corno esquerdo. Junto do corno, onde sai a trompa, sai um ligamento importante. Esse ligamento vai até o canal inguinal, passa pelo canal inguinal e vai se fixar lá no períneo, próximo ao lábio maior. Esse ligamento é chamado, são 2, né? Direito e esquerdo. São os ligamentos redondos do útero. Tá? Ligamento redondo do útero faz a sustentação anterior do útero. É aquela amarra anterior. Tá? Tem um direito, tem um esquerdo. Depois eu vou mostrar imagens da aula anterior, em que vocês já viram a videolaparoscopia, mas vocês vão ver como é fácil identificar. Isso daqui tem que tomar só na cirurgia muito cuidado, dependendo do que você vai fazer. Porque quando você vai fazer uma laqueadura, você faz a ligadura na trompa. Eu já peguei paciente que tinha feito ligadura e tinha pago, e nasceu e ficou grávida de novo, que na cesárea a gente foi ver que o médico fez a ligadura do ligamento redondo, né? Um ato meio falho aí, tá? Mas eles saem próximos, saem do mesmo corno. Quando vai fazer a esterectomia, a gente pega esses 2 juntos, tem que fazer a ligadura aqui, tá? Alguma coisa pulou aqui no meu. Mas eles são fáceis de identificar. Então, sustentação anterior do útero, ligamento redondo, direito e esquerdo. Quando a gente olha para o lado, a gente vai ter 2 ligamentos importantíssimos. Tá? Os 2 estão próximos ao colo. Um fica fixo ali no fórnix, na parede da vagina, e o outro fica fixo próximo ao colo. Mas os 2 são laterais. É como se fosse um L embaixo e um L em cima, mais ou menos assim. Tá? Eles ficam praticamente fundidos. Esse L de baixo, tá? Lembrando sempre que é do lado direito e esquerdo, é o ligamento cardinal. Tá? Característica importante do cardinal. Nele passam artérias importantes, a artéria vaginal e as artérias são várias, né? Cérvico-vaginal. Tá? A artéria vaginal, lembra, né? É um ramo que vem ou da uterina ou vem da ilíaca interna. Normalmente ele vem mais da uterina. Tá? São artérias importantes, por quê? Porque toda a irrigação da vagina e do colo vem delas. E elas sangram bastante. Tá? Então, ligamentos laterais. Tá? Primeiro, cardinal. Segundo, o paramétrio. Tá? Já falei em paramétrio várias vezes. Putz, até esqueci de colocar uma imagem importante de paramétrio na aula, que eu vou abrir depois aí. Paramétrio, importantíssimo. Tá? Importantíssimo por vários motivos. Ele é o mais forte de todos. Ele é bem rígido. Outra coisa, dentro dele passa a artéria uterina. Tá? Então, toda vez que fosse pensar fazer uma esterectomia, tá? A gente
ele vem pelo paramétrio e quando chega no útero é que ele se esparrama. A artéria se esparrama e lá para cima vai se anastomosar com a artéria ovariana. Quando a gente faz a esterectomia, a gente faz a ligadura do paramétrio bem próximo ao útero aqui, que é um lugar mais fácil de visualizar e de pegar a artéria uterina. Tá? Então, a primeira referência importante do paramétrio é esse. Tá? Em torno dele, a gente tem a artéria uterina. Praticamente, como ele é meio fundido com o cardinal, praticamente a gente pode dizer que a artéria uterina passa pelo paramétrio, cada um de cada lado. E, além disso, entre o paramétrio e o ligamento cardinal indo em direção à bexiga, a 2 centímetros da vagina, a gente tem o ureter. Tá? Então, essa sustentação lateral, tá, é importante por isso. Porque, obviamente, além de manter o útero, se você está pensando em tirar esse útero, você tem que fazer a ligadura desses ligamentos. E os laterais têm essas relações importantíssimas. Ureter, artéria uterina e artéria vaginal. Tá? Aqui. Então, a gente consegue ver aqui o cardinal para baixo e o paramétrio mais aqui. Além disso, uma coisa importante do paramétrio, gente, é que tem uma estrutura, tem muito vaso linfático no paramétrio. Quando a mulher tem câncer no colo do útero, e esse câncer ele sai do in situ para o invasivo, normalmente o primeiro lugar que ele invade é o paramétrio. Por isso, e o paramétrio vai aumentando de tamanho, que é a imagem que eu tirei, que eu vou mostrar para vocês de novo, vou botar no grupo lá. E aí o paramétrio aumentando de volume, o único lugar, a única maneira que a gente tem de sentir pelo toque o paramétrio é pelo exame de toque retal. Tá? Não dá para sentir pelo toque vaginal. Então, se você tem uma paciente que clinicamente tem suspeita de câncer de colo de útero, você vai ter que fazer o exame de toque retal junto ao exame para poder sentir, para ver se o paramétrio está aumentado, se tem alguma massa nele ou não. Tá? Lembrando que o toque retal tem que ser sempre o último procedimento. Você não vai fazer retal para depois fazer vaginal. Tá? Questões de biossegurança. Para trás, quem segura o útero posteriormente são dois ligamentos super fortes. Eles têm também dos dois lados, só que eles praticamente formam uma alça. São os ligamentos útero-sacros. Tá? Eles vão do útero até o sacro, mas eles fazem uma alça aqui, praticamente, envolvendo aqui o sigmoide. O útero-sacro tem além de sustentação, ele tem uma questão clínica importante, que é que ele é um dos principais focos de endometriose. Então, é muito comum, muitas vezes, mulheres terem dores para evacuar. A alimentação está normal, toma óleo, toma alga, faz um monte de coisa, mas tem muita dismenorreia e durante a evacuação tem dor. Porque muitas vezes os focos de endometriose estão no útero sacro. E algumas pacientes você tem até que tirar, até que fazer a ressecção dessa parte do sigmoide para poder retirar essas áreas comprometidas aí. Tá? Tem um outro ligamento que está quase aparecendo aqui, que é o reto uterino, mas ele é bem pouco importante, a gente nem mexe nele na cirurgia, porque ele vai estar ajudando a fixação da vagina aí. Mas, clinicamente, úteros sacros importantíssimos aí. Tá? Então, sustentação posterior, útero sacro. Aqui só para a gente ver mais anteriormente, tá? Cardinal aqui, paramétrio aqui, de cada lado. Ó, paramétrio aqui, cardinal aqui. Tá? Redondo saindo daqui. Útero sacro não dá para ver aqui, tá? Mas essa é a sustentação, os elementos principais. E a gente tem um quinto elemento, em que eu vou falar depois, que eu falar do ovário, que vai ser o peritônio. No ovário, a gente tem dois ligamentos importantes. Esse daqui, que é o próprio do ovário, ou ligamento útero-ovariano, que liga útero ao ovário, tá? Mas esse daqui é fácil de visualizar em cirurgia, em peça também. Tá? E tem um outro que mantém o ovário, que é quase de pé, tá? Que é o ligamento suspensor do ovário. Tá? Essa fita branca aqui. Então, o ovário, ele não é deitado, ele é inclinado. Tá? Quem mantém ele em pé é o suspensor do ovário e fixo no útero, quase que junto ao corno, aonde já tinha o redondo e onde já tem o anexo, é o ligamento próprio do ovário. O que é um pouco mais difícil de entender, de visualizar,
é o ligamento largo. Tá? Então, eu tentei fazer em cortes também, mas esse daí, você tem que entender o seguinte, tem que lembrar daquela imagem do buraco. Tá? Antes de fechar o buraco, se coloca lá útero, tem o reto, lá o sigmoide, tem a bexiga. Depois que colocou aquelas estruturas, vem o peritônio. Tá? Então, o peritônio ele vai cobrir toda a cavidade abdominal, mas a pélvica não. Então, ele vai se acomodar sobre os órgãos pélvicos. Então, a hora que ele é mole, você imagina que você está cobrindo com algo mole os órgãos pélvicos, ele vai se moldar. Tá? Como você tem reto atrás, bexiga na frente e útero no meio, ele vai, nessa hora de se acomodar, ele vai aqui, ó, deixa eu pôr aqui um pouco mais para frente, está aqui, ó. Ele vai vir, tá? Ele vai cobrir aqui, ele está cobrindo aqui o reto, ele vai estar aqui cobrindo o útero, ó. Ele vai cobrir a bexiga e vai subir aqui. Nessas duas coberturas aqui, a gente praticamente vai ter, aqui que a gente chama de escavação. Porque quando a gente olha de cima, fica um buraco aqui. Tá? Fica um buraco porque o peritônio não vai estar ali. Então a gente vai ter um buraco posterior, que é a escavação reto-uterina, também conhecida como fundo de saco de Douglas, tá? Que a gente vai ver em várias situações clínicas a importância dele. E a escavação vesico-uterina que não é tão importante. Mas esse ligamento aqui, essa dobra que ele vai fazer sobre ele mesmo, ele vai aqui, ó, ele está se juntando, tá? Vai ficar o ovário dentro da cavidade abdominal, ele vai se aproximando e ele vai se juntar. Essa juntada que ele dá, ó, mais próxima aqui ainda, ele vai juntar uma lâmina na outra e vai grudar. Tá? E vai grudar, e aqui agora eu estou olhando de cima, é quase aquela mesma imagem daquela peça de treinamento ali, a mesma, só que aqui está preenchida. Quando a gente olha essa lâmina dobrada, o peritônio, com a parte anterior e posterior, vai formar isso que a gente chama de ligamento largo. Ele vai dar uma sustentação, por quê? Porque ele vai estar fixo na parede pélvica lateral e ele vai estar recobrindo o útero praticamente fixo junto com a trompa aqui. Tá? Ele é chamado de meso em vários livros. E subdividido ainda. O meso, isso aqui vocês não precisam saber, vocês vão lembrar algum dia. O meso que vai da trompa até o ovário, o mesovário, o mesoútero, ele tem uma subdivisão. Daqui para a gente não importa. O que importa é que essa reflexão dele sobre ele mesmo vai enrijecer, porque ele vai ficar com uma dupla camada, vai fibrosar e vai ajudar na sustentação. Então, esse elemento, a gente tem o anterior, ligamento redondo, tem os dois ligamentos laterais, cardinal e paramétrio sacro. Além disso, a gente tem esse superior, que é o ligamento largo, que nada mais é do que essa extensão, do que essa reflexão dos peritônios. Entendeu quem tinha me perguntado de peritônio? Porque eu não sei se foi essa a pergunta. Ô, professor, mas o meso não é aquela parte que quando você pega o intestino delgado, você não consegue puxar ele porque ele fica preso? Aquela parte da gordura é outro meso. Aquilo é o mesogastro, é outra coisa. O peritônio... do peritônio, agora eu entendi aqui. Oi? Nessa imagem ficou bem... Eu que tinha perguntado do peritônio reto peritônio. Agora nessa imagem ficou muito bom. Lembra que o peritônio ele reveste a cavidade abdominal inteira. Aqui, ó, por exemplo, na posterior, se a gente fosse subir a barriga aqui, os rins iam estar atrás dele, ia estar entre ele e a parede aqui. Por isso que o pâncreas é a mesma coisa, por isso que eles são retroperitoneais. Na pélvica, às vezes fica um pouco mais difícil de entender, mas tem que lembrar que ele para antes da pelve. Então, ele só vai estar por cima. E aí, como já tem esses buracos todos, essas cavidades, ele só vai acompanhar ali e vai revestir nessa altura aqui. Tá? Então, ele tem vários nomes. Lá em cima mas aqui embaixo, no GO chama de quase tudo de meso que está ali. Quando você está mexendo na trompa, que você tem que fazer a ligadura, que você vai pegar o ovário, ninguém fica, aqui é o mesosalpinge, aqui é o mesovário, aqui é o mesoútero, a gente chama tudo de meso, que é o ligamento largo,
É absolutamente a mesma coisa. A gente realmente não fala ligamento largo na GO. A gente chama sempre de meso, aquela região ali. Aqui ainda, ó, é um ultrassom, tá? Num corte transversal. A gente tem aqui o útero. Se eu tivesse descoberto essa caneta no começo do Morpho, eu estava feliz, porque o que dá para, o que facilita para indicar. Aqui é o endométrio. Aqui, ó, a gente tem bexiga. Então, essa região aqui é a escavação reto uterovesical. Eu consigo escrever aqui. E aqui, gente, aqui é a vésica uterina. Aqui a gente vai ter o famoso fundo estraguei. Famoso fundo de saco de Douglas, que é a escavação reto uterina. Aqui não é para ter nada. Deve ter uma borracha aqui, né? Não consigo achar borracha. Aqui não é para ter nada, mas está essa imagem. Você já sabe que a anecoica é preto. O preto anecoico porque não formou eco, é líquido. Essa daqui é uma imagem típica de paciente com doença inflamatória pélvica. Tá? Então, se a paciente tem dor, a penetração quando encosta lá no fundo do útero, chamada de dispareunia profunda, tá? Ou tem queixas de dor abdominal crônica, tá? Mas normalmente acompanhada de dor ou mobilização do colo. E aí no ultrassom vem essa imagem aqui, a gente diz que isso aqui é líquido livre fundo de saco. Se tiver clínica, ela ajuda a confirmar o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Vocês já tiveram no módulo DIP? Sim. Já, professor? Então, a DIP leve, o diagnóstico é clínico, é pelo exame clínico, o ultrassom normalmente não vai ter mais nada, mas uma moderada, você já pode ter espessamento de trompa e já pode ter líquido livre em fundo de saco também. A líquido livre pode aparecer durante a ovulação. A mulher rompeu, sangrou um pouquinho, foi lá para trás também. Pós-cirurgia tem algumas situações. Às vezes, não botei o esquema aqui, né? Não botei. O que a gente faz, até trauma abdominal, você está no interior, a paciente sofreu um acidente de carro, você não tem hematoma, você não tem como fazer uma lavagem abdominal, e a paciente está hemodinâmica razoavelmente estável, você pode pegar uma agulha de hack com uma seringa, faz o exame especular, vai lá no fórnice posterior e faz uma punção com a agulha até aqui. E aspira para ver se tem sangue ou não. Faz de conta que isso aqui é uma seringa. Não é um mexicano, é uma seringa que está aspirando o líquido que está aqui. Tá? É uma medida em que dá para se fazer. A princípio, vocês vão ver na cirurgia, muitas vezes, que se tem clínica, é até melhor operar direto já. Tá? Mas essa é uma imagem clássica, típica de líquido livre em fundo de saco. Como é que eu tiro essa caneta agora? Caneta. Não sei como é que eu tiro a caneta. Vou tentar depois. De ligamento de sustentação, beleza, gente? Dúvidas? O filminho, vocês vão ver depois, ele mostra exatamente isso. Tá? Ligamento redondo do útero anterior. Ele vai mostrar os ligamentos laterais, ó, ligamento cardinal, paramétrio, tá? Como é que eles se relacionam com os vasos, com o ureter, que é extremamente importante. Tá? A distância e a medida, para mim, não é tão importante, mas saber que existem essas relações, elas são muito importantes para a anatomia de vocês. Meu mouse sumiu, gente. Volta. Tá aqui. Gente, até aqui tranquilo? Tranquilo, professor. Por favor, na sessão. Tá tranquilo. Vamos lá. Essa é a sustentação ligamentar. Agora a gente vai falar do fundo do assoalho. Tá? Então a gente tem praticamente dois compartimentos de sustentação ali por baixo.
é mais ou menos a casa, só que imagina uma casa de ponta cabeça, né? Então, a casa tem um forro, tá? É o que protege a gente desse calor infernal que está fazendo, a princípio, as casas que têm forro. E acima tem o telhado, que é o que vai ser visto para fora. Tá? Então, imagina essa casa de ponta cabeça, né? Esse forro, que seria o assoalho, é o diafragma pélvico, e essa parte final, que a maior parte dá para se ver por fora, a gente chama de períneo. Tá? E eles têm estruturas bem típicas, são estruturas importantes, em que tem que saber descrever e tem que saber identificar na peça. Aqui, agora, eu vou mudar o compartilhamento para a gente começar a mexer também com o Atlas, porque essa parte ela é um pouquinho mais difícil de visualizar. Tá? Tem que usar a imaginação, tem que usar o tridimensional para conseguir ver. Não é tão difícil. O mais difícil é eu achar onde é que eu botei o primeiro Atlas. Está aqui. Então, vamos botar a área de trabalho, que acho que fica mais fácil. Vamos para o primeiro Atlas aqui. Temos 2 Atlas aqui para a gente ver. Então, aqui, gente, tá? Estão vendo a peça aí? Sim, qual que é o nome desse aplicativo? Só por curiosidade. Tem 2. Esse daqui os 2 são para Mac, né? Eu sei que esse daqui, o Essential Anatomy 5, o Essential Anatomy 5, ele tem inclusive para iPad, é muito bom, o Beverly usa, Maravilha. e tem esse outro que eu comprei esses dias, que ele se chama como... Esse é o Anatomy 3D Atlas. Ele é mais simples, é um pouco melhor para ver algumas coisas, mas ele tem alguns erros. Eu até achei um erro aqui bem na hora que eu estava preparando a aula aqui. Eu gosto muito desse daqui. Não sei para que plataformas se ele tem além do Mac, né? Mas eu gosto muito dele. Depois, se quiser, eu passo até os links, os nomes aí. A bacia, gente, quando a gente olha a bacia lá de cima, tá? Lembrem da estrutura óssea, né? Então, a gente tem lá ilho, isquio e pubis, sacro lá atrás, o fundo aberto. Para fechar essa bacia, então a gente vai ter partes do lado, embaixo e atrás. As do lado e de trás, eu já vou falar, porque essas não interessam para a gente. Clinicamente, para órgão genital masculino, feminino e boa parte da gastro, não tem interesse. Tá? Essa parte de trás da bacia, a gente tem o músculo piriforme do lado direito, do lado esquerdo. Tá? É um músculo que corre, normalmente atleta que corre faz muita lesão do piriforme, tá? Mas só para quando for ver a peça, ó, esse é o piriforme. Tá? Ele, para a gente, na pelve, ele não tem interesse. Outro que também é próximo e não tem interesse são esses 2 que recobrem o forame obturado. Tá? Em função da região dos nomes, é o nervo obturado, um músculozinho aqui, ó. Eu só não sei por que o mouse, ele às vezes, ele não vai para o músculo. Então a gente tem primeiro esse músculo chamado de iliococcígeo ou coccígeo. A maioria dos livros coloca só coccígeo, tá? Mas ele tem esse nome por quê? Porque ele é esse mesmo aqui olhando por trás. Tá? Ele vai da espinha isquiática, aquela famosa que a gente já falou, que passa nervo pudendo, artéria pudenda interna, é o plano 0 de Deli, tá? Cai na prova, etc. E tal, espinha isquiática, e vai até o cóccix. Tá? Tá aqui, ó, isquiococcígeo ou simplesmente coccígeo. Ele é um músculo. Tá? E aí, o restante é um grupamento chamado de músculos elevadores do ânus. Tá? Não tem um músculo com o nome elevador do ânus, é um grupamento de músculos. Tá? Os músculos elevadores do ânus são formados por vários músculos. Quais são esses músculos? Tá? Dá para ver tanto na peça quanto aqui na imagem. Tá? Olha aqui, o piriforme, aquele grandão que não nos interessa. Aqui o isquiococcígeo, ou coccígeo. Eu prefiro que chamem de coccígeo, porque ele anatomicamente é mais correto. Tá? Por quê? Porque ele vai da espinha isquiática até o cóccix.
E aí, os músculos elevadores do ânus. Aqui, gente, tem variações de nome, né? Tem uma escola francesa que chama de um jeito, no vídeo fala de um jeito, a escola americana fala outro. Eu vou usar o livro diferente de vocês, que é o Moore, que está lá no Morpho. O Moore coloca que faz parte dos músculos elevadores do ânus 2 músculos. Um é o iliococcígeo, tá? Então, desse desenho aqui, que é o livro nosso de referência, lembrar que o piriforme aqui, ele não nos interessa, tá? O obturador interno também não, nem as faces aqui. Então, a gente tem esse músculo, que é o isquiococcígeo, também conhecido pelo nome singelo de coccígeo, mas é o isquiococcígeo, e a gente tem um grupo dos músculos elevadores do ânus, em que são basicamente 2 músculos, o iliococcígeo e o pubococcígeo. Tá? Se alguém for ver os vídeos depois, vai ver que a hora que ele for mostrar o pubococcígeo, ele divide em subfacções de pubo retal, para a gente não interessa. Tá? Por conta de que clinicamente eles não têm significado nenhum. Até aqui tudo bem? Tudo sim. Sim. Tá Tá. piscando energia aqui em casa, mas tá tudo ótimo. Aqui em casa agora, acho que a sessão espírita baixou um espírito dentro do meu no-break, que deu um pane aqui, mas voltou Chama o agora. pastor. Então vamos lá. Assoalho pélvico, vocês vão ver depois lá. Então, o que precisa diferenciar é dessa imagem. Tá? Então, aqui, gente, é o fundo da bacia, quando a gente olha naquela imagem de dentro. Tá? Quando a gente olha na imagem de dentro, a gente vai olhar, a hora que tirar os órgãos, a gente vai ver o diafragma pélvico ali. Quando a gente olhar de fora, a gente vai estar olhando para essa imagem conhecida popularmente como períneo. Né? Então, muita gente fala que o períneo é aquela região que vai da fúrcula vaginal até o ânus. A princípio, não. Períneo é toda essa região. Tá? A gente vai dissecar. A diferença é que a gente tem essa peça aqui. Tá? O que nós vamos fazer com essa peça? Eu vou dissecar, vou tirar a pele e a gente vai aprofundar nas camadas mais profundas. Tá? Então, aí, basicamente, a gente tem essa imagem, em que ela é formada por 2 triângulos. Eu vou ter que... Não dá para usar a canetinha aqui, eu tenho que apresentar. Vou só tirar daqui, vou colocar a apresentação e vou retornar o compartilhamento com ele. Então, aqui a gente tem o períneo, que é toda essa região. Tá? Vocês podem ver que a gente tem basicamente 2 triângulos, ou um losango. O losango, na verdade, é formado por 2 triângulos. Então, a gente tem um triângulo virado para cima e um triângulo com a ponta para baixo, que também são chamados de trígonos, por causa do nome. Tá? Eles constituem, formam o períneo. Esse trígono anterior, a gente chama de trígono urogenital. E o trígono posterior é o trígono anal. Tá? A gente tem que saber as estruturas que compõem. Por quê? Porque eles também ajudam na sustentação. Tá? Então, esses musculozinhos, vocês vão ouvir muito falar, já deve ter ouvido falar, porque quando fala em parto, em episiotomia, em incontinência urinária, a gente ouve falar. A gente vai ouvir falar também deles no masculino, porque a sustentação principal de toda, né, depende deles também. A perna tem pênis, ela tem o clitóris, mas as estruturas estão presentes. Então, a gente tem, de uma forma geral, que você tem que identificar tanto na peça quanto na imagem, a gente tem um músculo, esse primeiro músculo aqui, eu vou rabiscar depois eu apago, que ele acompanha toda essa parte do isquio aqui. Tá? Ele é chamado de músculo isquio-cavernoso. Tá? O nome cavernoso e esponjoso vai ficar mais fácil quando a gente for estudar genitália masculina. Tá? A gente tem lá os corpos esponjosos, corpo cavernoso, e a gente vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas a estrutura no homem e na mulher dos músculos é a mesma. Então, a gente tem esse aqui que está junto do isquio, que é o isquio cavernoso,
E a gente tem esse que circunda o vestíbulo da vagina, que é o bulbo esponjoso. Borracha para apagar. Senhor, perdão interromper, Oi. mas Fale. tem gente que não está conseguindo entrar ainda. O senhor Ainda? consegue? Aham. Quem que não entrou? Quem não entrou, precisa colocar um e-mail lá para a gente tentar entrar com o e-mail. Se eu postar o e-mail no grupo, qualquer um que está dentro consegue colocar. Professor, Oi. uma dúvida. Quando tem, às vezes, na hora do parto, quando o bebê, igual a gente está vendo agora que o bebê, a mãe tem diabetes, aí dá macrostomia fetal, às vezes, na hora do parto, pode dar aquela laceração, né? Pode. Isso compromete essa parte da musculatura, esse transverso do períneo, esse corpo, tudo. Compromete e às vezes até rompe. E na epísio, ela não chega a ser tão profunda? Então, eu vou falar disso agora aqui. É exatamente isso que eu vou falar. Vai ser até bom que foi... Ops! Ah, a caneta. Gente, quem está fora, assim, pede para postar o e-mail no grupo e tentar entrar, porque vocês que já estão aí dentro tem como colocar. Eu vou discutir nessa parte final depois, vai ficar gravada, eu vou emendar tudo, a gente publica lá, porque já está bem no finalzinho, só falta o períneo mesmo. Então, aqui, ó, como eu falei, caneta. A gente tem o trígono urogenital e o trígono retal. Entre os dois, o que faz o limite dos dois é o músculo transverso, opa, tá aqui, superficial do períneo. É essa fibrazinha aqui, que chega próximo do esfíncter externo do ânus. Tá? Ele divide o trígono urogenital do trígono retal. O trígono retal tem uma estrutura importante, esfíncter externo do ânus. É um músculo, tá? É um músculo que dá continência para o ânus. Tá? É um músculo potente, é um músculo que contrai a estímulo. Tá? Se for tentar fazer um toque retal, ele vai contrair, ele tem essa capacidade autonômica, mas a gente consegue controlar, a gente consegue segurar para não fazer cocô, em função do controle somático que a gente tem dele. É possível também, através de manobras, de técnicas, relaxar o músculo. Até, inclusive, normalmente a anestesia relaxa mais, quando vai fazer colono, tudo. Tá? Mas do trígono posterior ou retal, a estrutura importante é essa, músculo esfíncter externo do ânus. Dividindo os dois, a transverso superficial do períneo, e no anterior, a gente tem aqui, além do vestíbulo da vagina, do clitóris da uretra, de estrutura muscular, basicamente o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso. Quando, na sua pergunta, não precisa nem ser macrossômico, às vezes o nenê é de tamanho normal, às vezes a paciente tem uma coisa que é muito comum na obstetrícia, muita gente pergunta, eu vou ter estria na minha gravidez? Eu já falei isso em outras discussões, às vezes tem gente que nasce com a barriga com colágeno, né, de seda. Tem gente que nasce com colágeno de algodão. Então, às vezes, nenês pequenos fazem grandes estragos e, às vezes, nenês enormes não fazem tanto estrago. Períneo é a mesma coisa. Se é uma paciente que tem uma musculatura rígida, não tem uma musculatura flácida, de uma forma geral, o nenê, na hora de passar, ele pode passar quase que isento de causar alterações. Tem trabalhos mostrando que todo parto vaginal vai provocar lesão de colágeno. Quer dizer, todo parto normal vai dar uma destruída irreversível no períneo. Tá? Então, quanto mais parto normal a mulher tiver, mais tendência ela vai ter a ter incontinência urinária. Às vezes, mesmo sem ter parto vaginal, ela pode ter incontinência urinária. Mas na hora que a cabecinha passa, se for fazer um forceps de alívio, ou dependendo do quanto esse períneo estiver solicitando, a cabecinha estiver atrapalhando dentro daquelas variedades de posição, você pode fazer algo que chama episiotomia, que é o quê? É um corte.
É um corte feito cirurgicamente. E esse corte, ele é feito geralmente médio lateral. Por quê? Porque aqui a gente tem um esfíncter externo do ânus e tem um reto. Então a gente faz o corte para o lado. E esse corte ele vai pegar normalmente. Vai pegar bulbo esponjoso e às vezes pega também transverso superficial do períneo. Tá? Então na hora de suturar, a gente tem que fazer as suturas e tem que dar um ponto e fixar esses músculos melhores. Tá? Mas ele é um corte mais controlado. Mas às vezes, mesmo controlando, a cabeça passa e amplia mais o corte ainda. Tá? Isso a gente não tem muito como prever. Agora, o problema, às vezes, é quando a ruptura ela é espontânea e ela é reta. Ao invés de... Ops. Não tem nada de... Onde eu botei legenda aqui? Oh, inferno. Sai legenda. Vamos apagar aqui para fazer o outro desenho. Apagador. Ao invés de você fazer uma epísio, naturalmente a região mais frágil é aqui na fúrcula. Então, ela corre para cá, em direção, no que a gente chama de períneo, né, em direção ao esfíncter externo do ânus. Existe uma técnica de epísio, que é a epísio mediana, que você faz aqui. Mas a paciente tem que ter o períneo muito longo. Essa distância da fúrcula até o esfíncter tem que ser muito longa. Por quê? Porque se ela for curta, assim como na espontânea, ela pode lesar o esfíncter do ânus. E aí, dependendo do grau de lesão, mesmo você fazendo a correção à sutura ali, se for uma lesão inteira, essa paciente pode vir no futuro a ficar com uma incontinência fecal também. Tá? A gente classifica a lesão de períneo em grau 1 a grau 4. Tá? Só para vocês saberem, não importa aqui agora, está difícil para desenhar 1 ao 4 aqui, mas 1 é só quando a mucosa e parte da pele, 2 ela chega para o esfíncter, 3 ela lesa o esfíncter externo do ânus e 4 ela lesa a mucosa retal. Não, aí é super complicado, porque é uma cirurgia super difícil de fazer, você vai ter que fazer o tempo via retal primeiro, depois fazer o tempo via vaginal, para não formar uma fístula, ainda assim pode formar uma fístula reto-vaginal, tá? Fístula reto-vaginal é uma comunicação do reto com a vagina, que é super complicada, é uma ferida crônica que para sarar é muito difícil, tá? Então pode espontaneamente, às vezes, fazer uma laceração importante, mas a epísio a gente faz sempre médio lateral, e normalmente ela pega pele, mucosa, tecido celular subcutâneo, bulbo esponjoso e às vezes transverso superficial do períneo. Respondido quem tinha perguntado? Sim, sim, muito, muito bom. Obrigada. Tá? A episiotomia, eu não vou entrar na discussão aqui, mas ela é importante em algumas situações, não é feita mais de rotina, mas ela tem que ter indicação médica. A indicação não pode ser só da paciente em função de estética. Se der para manter, se mantém. Na grande maioria das vezes, tem como... quem assistiu a aula de ontem daquela fisioterapeuta, lá naquele webinar, que foi ótima, ela ensina várias técnicas para poder favorecer o parto via vaginal sem lesão, né? Mas o ideal é que faça, lógico, eu estou falando paciente padrão aluno Uniderp, né? Tem grana, pode fazer o pré-natal particular, vai fazer o cursinho de gestante, vai acompanhar com a fisioterapeuta, dá para ter um parto normal, ótimo. Você não pode ganhar muito peso, né? Nem ficar muito grande para não atrapalhar também, para não causar uma desproporção céfalo-pélvica no final, né? Tá, gente? Então aqui vai ter um videozinho do períneo também, mas o importante dessa aula é que vocês consigam visualizar isso, tá? Que é a parte de sustentação do útero, aqueles ligamentos, saber identificar, descrever diafragma pélvico, saber identificar e descrever períneo. Tá? Pode não fazer muito sentido agora na saúde da mulher, essa parte de doenças ginecológicas não é tão bem discutida, assim, não tem muito espaço, mas vocês vão chegar no ambulatório no 5º ano, de cara, com um monte de complicações e de problemas que tem que saber. Isso daí vai ter que dar aquela revisada, porque a discussão nesse nível de anatomia disso daí
vai ser o arroz com feijão naquele momento lá. Dúvidas? Algum espírito se manifesta na nossa sessão? Tudo certo. Eu vou chamar o pastor, que esse negócio tá me aterrorizando. Biscoito tem energia aqui em casa. Poder, né, Monique? Chama exorcista aqui, gente, pelo amor de Deus. Na hora que caiu as coisas aí do Ivan, desligou até o ar aqui na minha casa, gente. Olha só. Então, às vezes, se de repente, por acaso, o computador começar na casa de vocês a falar sozinho, a ligar alguma coisa, não sou eu. Aqui, voltei para cá. Deixa eu só ver esse aqui. O que tinha? Então, vamos lá. Vocês tem alguma dúvida? Querem discutir alguma coisa a mais do que ficou? Alô, gente? Acho que não, senhor, sem dúvida agora. A dúvida vai vir depois. O desespero vem daqui a pouco. Então tá, beleza. Então, estudem. Segunda-feira de manhã, eu e a Marcinha estamos aí, a Marcinha já está na área, então ela já vai assumir o... Você já vai assumir, Marcela? Oi, eu estou querendo ato contínuo, sem intervalo, porque depois a gente tem exame. Então, eu acho melhor fazer um intervalo entre a aula e o exame. A minha aula não é cumprida, não.